Como é que vocês chegaram no Ministério Mudança de Vida? Nós chegamos há 8 anos atrás. Nós chegamos lá na Celso Garcia, nossa vida totalmente destruída. Uma vida derrotada. Uma vida que hoje que eu vivo eu não imaginava que eu poderia viver tudo isso. Deus mudou a nossa vida. O que acontecia? Nosso emocional muito abalado, caráter deformado. A gente vem de uma outra igreja. E o que a gente aprende aqui, nós não aprendemos em outro lugar. Nós já temos 20 anos já de cristão. Mas o que a gente vive aqui hoje, a gente jamais poderia imaginar o que a gente vive. Deus transformou a nossa vida, o nosso caráter, a nossa família, a nossa vida financeira, a nossa vida profissional. Deus transformou a nossa vida. Dona Marta, quando a senhora vê sua filha chorando, falando dessas mudanças, fala um pouquinho, como é que era a vida familiar de vocês? Era muito difícil, bispo. A gente, por mais que nós já éramos cristãos, mas a gente não conhecia essa fé que hoje nós conhecemos. A gente vivia uma fé fingida, uma fé sem resultados. A gente não tinha resultado. Orava, fazia jejum, mas a gente não via resultados, né? E completamente desacreditado. A gente assim, nem acreditava que Deus existia. Nós dentro de uma igreja, né, praticando uma fé, mas não acreditávamos mais nas promessas de Deus, devido a muitas coisas que não aconteceram, profecias que não se cumpriram, né? Então a gente foi desacreditando das coisas de Deus. Mesmo insistindo, eu falava, nós vamos continuar na igreja, porque eu não vou desistir, né? E porque eu cria na palavra de Deus, não nas profecias que a gente estava ouvindo, que não aconteciam. E aí eu comecei a assistir a bispa pela televisão, né? E aí um dia eu senti no coração de ir lá, de visitar, e nós fomos lá. Foi em 2009 que nós fomos conhecer o ministério do Celso Garcia. Nós ficamos ali 3 anos no Celso Garcia. E vimos muita mudança na nossa vida. Porém, os meus filhos não gostavam de ir, porque era muito longe. Eles achavam que era muita dificuldade para estar frequentando a igreja ali, à distância. E queriam voltar para o antigo ministério. E eu, com medo de dividir a família, deixar a família dividida, né, acabei cedendo e voltando para o nosso antigo ministério. E ficamos 3 anos, né, fora do Ministério Mudança de Vida e seguindo o ministério que a gente já éramos antes. Mas foram 3 anos de tristeza e eu não me sentia mais bem ali, não sentia que aquele não era mais o meu lugar, né? E Deus foi tão fiel que durante os 3 anos que nós ficamos na Celso Garcia, no ministério, nós temos os propósitos todos direitinho, né? E Deus, pela misericórdia dele ainda, nós fomos colhendo os frutos que nós plantamos lá no ministério, né? Mudança de vida. E quando passou um tempo, a nossa vida voltou a estaca zero novamente, né? Uma vida de tristeza, uma vida de decepções, não tinha resultado nenhum, né? E aí foi a própria família, meus filhos começaram a ver que alguma coisa estava errado, que nós não estávamos mais no lugar certo, né? Vamos voltar lá para Celso Garcia, vamos voltar lá para a Bispa, e aí nós voltamos novamente, foi em 2014, com um problema muito sério familiar. Nós estávamos assim num momento muito difícil da nossa família, onde nós sofremos uma traição muito grande, nós estávamos completamente assim desnorteados que nós estamos, emocionalmente, espiritualmente. E eu falei, vamos lá, que a gente vai encontrar essa saída, né? E realmente, quando nós colocamos os pés ali na igreja novamente, Deus já foi falando conosco desde o primeiro dia. E eu preciso de enfatizar uma situação, bispo, que a gente ouvia a bispa todos os dias, o programa da bispa.
E eu colocava na televisão para ouvir o programa da bispa. E teve um dia até que meu filho comentou assim, falou, nossa, parece que a bispa está morando aqui com a gente. Porque tudo que nós estamos passando, Deus usa ela para falar. Tudo que a gente estava vivendo naquele momento difícil, de angústia, de tristeza, decepcionados com a vida. E na hora do programa, Deus usava a bispa para falar sobre aquilo. Ele falou, parece que ela está aqui dentro, vivendo com a gente nossos problemas, né? E como que pode um negócio desse? Eu falei, é o Espírito Santo que sabe que nós estamos vivendo. E sabe que nós precisamos desse socorro. E Deus nos socorreu naquele momento. E foi poucos dias, Deus já estava nos restaurando nossa vida emocional, né? Nossa vida espiritual, nos levantando, que a gente estava assim completamente destruídos. A gente estava completamente destruídos. E Deus foi nos restaurando, nos levantando. De lá para cá, então, o que mudou? Mudou muita coisa. Mudou muitas coisas, né? A nossa fé, a nossa forma de interpretar a palavra de Deus, né? Que antes a gente só ouvia e vinha embora, não. A partir do momento que começamos a afirmar novamente nossos passos ali, no Ministério Mudança de Vida, Deus começou assim, nos ensinar como usar a palavra de Deus. Por mais que eu passei alguns anos ainda tendo uma dificuldade de praticar algumas mensagens, como eu até comentei com o senhor sobre eu não aceito essa situação, né? Eu não aceito viver isso daqui. Então eu não. Você tinha dificuldade. Dificuldade. Você tinha dificuldade de declarar na oração, eu não aceito. Isso, eu tinha dificuldade de declarar na oração, eu não aceito essa situação. Né? Às vezes eu até declarava, mas depois eu falava, mas será que está certo isso, eu declarar isso? Né? E eu fiquei algum tempo assim, eu declaro, não declaro. Né? E agora, pouco tempo agora, depois que eu estou aqui em Santo André, que eu passando por uma situação, e eu falei, não, eu não aceito isso daqui. Eu quero uma mudança nessa situação aqui. Isso eu declarei isso numa sexta-feira, umas 6 horas da tarde. Quando foi no domingo, nós estávamos aqui na igreja, o telefone da família tocou, e Deus ali já moveu aquilo que precisava ser mudado, e começou assim uma grande mudança novamente. E Deus mostrando para mim, está vendo? Tem que declarar. A declaração tem muito poder. Né? Fabiana, depois que vocês vieram para a igreja, você chegou a abrir até algumas empresas, alguns negócios, mas sempre acontecia algo que fazia você perder. Sim, era um desvio de caráter, né? Que tudo, quando começava a parte difícil, já queria desistir, queria largar, achava que não era de Deus. E por conta disso, muitas das vezes eu desisti de negócios, de investimentos altos e acabava largando, vendendo mais barato, deixando para lá. Então, até em relação com a obra, vocês chegaram a me comentar que do ministério que vocês vieram, por coisas que aconteceram lá, vocês tinham dificuldade até de fazer algo na obra, de ajudar na obra, de ser bênção na obra e dar continuidade. E foi depois que vocês pegaram realmente firme, deixaram a palavra entrar, que graças a Deus isso nunca mais aconteceu. Graças a Deus não aconteceu mais isso. Estamos firmes, né? E essa mudança tem acontecido a cada dia na minha vida, nas nossas vidas, porque todos em casa tinha esse desvio, né? Essa coisa de deixar as coisas para lá, desistir, né? Desistir muito fácil. E agora não, agora a gente entende que a gente precisa persistir, que a gente precisa declarar, orar, obedecer, né? Então agora a palavra tem entrado. E nesses propósitos, nesses portais que sempre são abertos, Deus fez coisas maravilhosas que a senhora estava me contando, que tem testemunhos que a senhora nem contou, não foi? Sim, muitos testemunhos. Um deles é com relação à loja de carro, né? No começo da pandemia, no primeiro mês da pandemia, que foi no mês de fevereiro, e todo mundo fechando, todo mundo desesperado com a pandemia, e nós estávamos abrindo o comércio, né? Uma loja de carro. E no momento assim que as pessoas estavam desesperadas, sem saber o que fazer da vida, e nós estamos ali vencendo. Deus abençoou o nosso trabalho também,
Nós não paramos nem um dia de trabalhar. Trabalhamos o dobro do que a gente trabalhava antes, na pandemia, né? E ali eu vi a mão de Deus ali, porque a gente acompanhando ali o trabalho da bispa, mesmo online, né? A gente via ali o quanto Deus estava nos honrando, né? E até eu juntei as funcionárias no dia, falei, olha, gente, vamos ficar firme, porque tudo isso vai passar. E só vai sobreviver aqueles que ficar firme em Deus, né? E graças a Deus nós conseguimos ficar. Foi difícil, né? Perdi minha mãe logo no começo da pandemia, tudo. Mas a gente foi assim se fortalecendo com a palavra de Deus e perseverando, né? E Deus foi nos dando vitória. Abrimos a loja de carro, foi uma benção essa loja. O outro, meu filho, abriu também a loja dele de som e acessórios, né? No ministério. No ministério, né? E então foi assim muitas vitórias que nós vivemos, coisas assim que a gente nunca imaginou viver, né? E quando foi no ano agora de 2021, eu morava numa casa já há 17 anos e queria muito sair dessa casa, né? E aí, no propósito de 52 dias, no meio do propósito, eu tive um problema na coluna e não pude dar continuidade no propósito. Mas eu todos os dias tinha os cultos em casa mesmo, na cama assistindo os cultos, né? E foi quando um dia a bispa falou sobre que a bênção ia chegar antes da primavera, que eu ia ver a bênção chegar. E eu tomei posse, porque eu estava colocando, meu propósito estava ali, sair daquela casa, eu queria me mudar para uma casa melhor. E surgiu uma proposta, e nós compramos um terreno. E já estava tudo fechado, já tinha feito até a planta da casa já que eu queria, né? E apresentando diante de Deus. E quando foi nos últimos dias do propósito, Deus usou a bispo para falar assim, que Deus estava falando com uma pessoa para entregar algo que ela tinha projetado e estava perto de realizar, mas era para entregar nas mãos de Deus, que Deus ia fazer algo melhor do que aquilo ali, né? E ali eu chorando muito, peguei aquela planta, e entreguei, Senhor, está nas tuas mãos. E era no dia que nós íamos fechar um negócio, né? E aí eu entreguei nas mãos de Deus, falei, Senhor, está aqui nas tuas mãos. E eu creio que o Senhor vai fazer algo sobrenatural, né? E aí o terreno não deu certo, surgiu um problema lá, não deu certo, de a gente ficar com o terreno. E aí eu falei, e agora, Senhor? A primavera, já está entrando na primavera e as coisas não estão acontecendo. E eu ali, Senhor, primavera, e nada acontecendo. E aí quando foi no mês, já finalzinho de setembro, nós nós estávamos na igreja, e saímos da igreja e fui ver uma casa, né? E a gente tinha visto muitas casas já. Mas quando eu fui ver aquela casa, eu fui orando, falei, Senhor, abençoa que dê certo, né? Se for da tua vontade, que tudo vai dar certo. Quando eu cheguei naquela casa, que eu pisei os pés no portão daquela casa, eu falei, meu Deus, é essa casa aqui. Não sei, nem sei como que ela é, mas é essa casa aqui. E aí nós entramos na casa. Na hora que eu fui entrando naquela casa, eu fui declarando, essa casa já é minha. Em nome de Jesus. Eu tomo posse que essa casa já é minha, né? E deu tudo certo, graças a Deus. 30 dias a gente mudou. 30 dias nós estávamos mudando, né? E Deus falou assim, que ia fazer tudo novo, que ia me surpreender. Bispo, olha, Deus trocou até o meu enxoval. Nós compramos todos os móveis da casa novo, né? Até os enxoval. O Senhor me surpreendeu, tudo novo, né? Então foi assim, uma coisa gloriosa mesmo. E nós estamos lá vivendo para a glória de Deus, né? E Deus tem nos abençoado muito. Deus derrubou, ajudou vocês a vencerem barreiras familiares. Isso. A gente estava com um problema muito sério com a família, né? E problemas de fofoca, de coisas que surgiram. E eu comecei a apresentar diante de Deus, e eu falava, Senhor, me justifica, né? O Senhor conhece meu coração, conhece a nossa índole, o Senhor sabe que isso não aconteceu. E foram momentos muito difíceis que me doía na carne. Eu sentia assim, meu corpo doer daquilo que tinham falado, que tinha acontecido, e aquilo me machucou muito, me feriu muito. Mas Deus estava trabalhando no meu caráter também, né? Porque é uma coisa que eu sempre preservei muito a família. Eu sempre tive muito orgulho da família que eu tinha, né?
E E foi muito difícil até para você, né, Fabiana? Muito difícil. Foi comigo a situação, né? E Deus, na verdade, no começo a gente não entendia, né? Você nem acreditava que você ia conseguir mudar. Jamais. Não imaginava. Mas mudei. Graças a Deus. O que você pode dizer? Hoje você está liberta, curada emocionalmente, espiritualmente, em todas as áreas. Estou curada. Estou chorando de alegria de lembrar que consegui superar muitas coisas. Deus me curou, me libertou, transformou meu caráter, tem mudado a minha vida. Hoje eu posso dizer que eu sou uma outra pessoa. Depois que eu entrei no ministério, eu sou uma outra pessoa. Graças a Deus. Vocês podem dizer que o 2022 é o melhor ano da vida de vocês? sem sombra de dúvida, o melhor ano das nossas vidas. Nós estamos vivendo coisas hoje que sempre a Fabiana fala assim: mãe, a gente nunca imaginou viver isso, a gente nunca imaginou viver isso, né? E eu creio que Deus ainda tem muito mais para a gente ainda. Isso é só o começo. Com certeza. É o melhor ano da sua vida, Fabiana? Melhor ano da minha vida. 2022. Foi um ano de desafio, muito desafio, mas graças a Deus foi o melhor ano das nossas vidas. Está feliz e abençoada? Feliz e abençoada. Como é que a senhora está, dona Marta? Muito abençoada com a família? Muito, muito abençoada, graças a Deus. Aprendi a perdoar, né? A pedir perdão, se humilhar também e pedir perdão, que era algo difícil, ser uma pessoa orgulhosa, arrogante. Deus veio trabalhando muito com relação a isso na minha vida. E consegui pedir perdão, e consegui liberar perdão e perdoar as pessoas também. Isso foi muito bom, foi um divisor de águas na minha vida isso daí. Aprendi muito com isso. São colunas aqui na Igreja de Santo André, são pessoas que apoiam, que contribuem, que ajudam, que aliviam. Sim, a gente é coluna aqui, né? Na lanchonete, a gente trabalha ali no evangelismo também, na comunidade. E tudo que está surgindo aí a gente está trabalhando. Tem sido uma bênção, graças a Deus. Está feliz e abençoada. Feliz e abençoada, graças a Deus.